Bom, pessoal, as funções elas podem ser representadas pelo diagrama, por equações ou por gráficos, tá? Por enquanto, a gente vai fazer só exercícios em relação a diagrama. A gente vai se familiarizar com os diagramas. Depois a gente parte para as equações e para os gráficos. Primeiro vamos nos diagramas para entender o que é o domínio de uma função, o que é contradomínio e o que é a imagem de uma função. Bom, galera, domínio de uma função, sempre, e eu usei o exemplo anterior, tá? A quantidade de CDs, lá do exemplo que eu dei. O domínio sempre é o conjunto A, galera, sempre. Quiser anotar no caderninho, domínio sempre vai ser o conjunto A. O domínio de uma função são os elementos que compõem o conjunto A, tá? Então, quem são os elementos do domínio dessa função? É que eu estou sem espaço aqui. Os elementos do domínio são 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os elementos do domínio da função. Contradomínio de uma função são os elementos do conjunto B, tá? Então, os elementos do conjunto B são o contradomínio dessa função, tá bom? Que são 15, 30, 45, 60 e 75. Quem são os elementos do contradomínio do conjunto B? São eles o 15, o 30, 45, 60 e o 75. E a imagem da função? A imagem da função, galera, são os mesmos elementos do contradomínio. Exatamente o 15, o 30, o 45, o 60 e o 75. Mas, professor, contradomínio e imagem sempre são iguais? Nesse caso, os elementos do contradomínio são iguais aos elementos da imagem. Mas nem sempre o conjunto B vai dispor dos mesmos elementos de contradomínio e imagem. Vai ter casos em que o conjunto B vai me apresentar os elementos do contradomínio diferente dos elementos da imagem. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, mais um número aqui, vou colocar o número 80. Os elementos do contradomínio são, no caso, 80, 15, 30, 45, 60 e 75, galera. Então, os elementos do contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E os elementos da imagem é onde está apontada a flechinha. Imagem, quiser anotar no caderninho, a imagem da função no diagrama é onde está apontada a flechinha. Então, a imagem é onde está apontada a flechinha, tá? Então, para vocês não confundirem, elementos todos que compõem o conjunto B. Imagem, só onde está apontada a flechinha. Tá bom? Valeu!